Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Queria até já aproveitar para agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no nosso canal. Agradecemos de todo o nosso coração você que tem compartilhado as nossas mensagens e pedimos hoje, mais uma vez, que você continue então a enviar para os seus amigos, familiares, essa mensagem também. E você que ainda não se inscreveu, convido você também a se inscrever e fazer parte aqui conosco desse conteúdo que trará grande ajuda para você também. Hoje nós queremos, Deusini, tratar aqui de um assunto que as pessoas tanto precisam dentro delas. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. A gente viu claramente aqui que o problema deste homem era uma paralisia. Por que foi necessário Jesus, primeiramente, falar para este homem que os pecados dele estavam perdoados, se o problema daquele homem, pelo menos fisicamente, diante dos olhos de todos, era uma paralisia? E é isso que acontece, né, Nilson? Que às vezes a gente não tem como saber o que se passa dentro do ser humano, né? E a gente vê muita necessidade de fora, mas Jesus, ele sabia perfeitamente a necessidade daquele homem, né? E muita gente que estava ali de repente em volta deve ter falado assim: mas Jesus não está vendo que ele é paralítico? Está falando de pecado? E muitas pessoas podem ter entendido, como também de repente se a gente estivesse ali assistindo essa cena, a gente não ia entender, porque imediatamente a gente quer olhar o que? A necessidade da pessoa tem que ser suprida. Ela precisa andar. Esse homem é paralítico, mas Jesus sabia o que estava dentro dele, o que ele viveu no passado dele, né, Nilson? Eu acredito também, Deusini, que nada acontece por acaso, não é verdade? Eu creio que aqui Jesus estava tratando exatamente do que as pessoas tinham necessidade de entender. Eu até me lembro aqui, antes da gente chegar aqui no assunto, só para poder ficar claro para as pessoas, que havia um cego que passava e os discípulos disseram assim: Mestre, quem pecou? Este ou os pais, para que ele ficasse então cego? Então Jesus disse, né? Nem ele nem os pais, mas isso para que a glória de Deus então venha se manifestar. E depois ali houve um milagre, mas aqui não é o nosso assunto a respeito disso, mas é só para vocês entenderem a mentalidade que as pessoas elas estavam tomadas naquele momento, naquela época. Porque para muitas pessoas, todos os problemas estavam relacionados ao pecado. Qualquer que seja o sofrimento de uma pessoa, a pessoa estava então pagando pelo mal que ela havia cometido. E aqui a gente entende claramente que Jesus, como você bem disse, os homens não conhecem o que está dentro do coração das pessoas, mas Deus conhece. Deus sabia que esse homem estava sofrendo muito mais por conta de um peso, de uma culpabilidade, do peso do pecado, de algo que ele havia cometido. E isso, é claro, que faz com que as pessoas elas se sintam, Deuseni, impedidas de se aproximarem de Deus, porque não há coisa pior que faz a pessoa se manter longe de Deus, senão justamente aquele pensamento, aquele peso, aquela condenação. Olha, eu não mereço, eu pequei, eu estou toda errada, Deus não tem como mudar a minha vida, não tem como me atender, olha, o que eu fiz é imperdoável, e a pessoa vive o resto da vida dela com esse peso, com esse fardo. Então ela não consegue crer, ela não consegue exercitar a fé dela, ela não consegue orar, ela não consegue acreditar que Deus ouve a oração dela. E é isso que a gente entende que estava acontecendo exatamente com esse homem. Aliás, se você percebeu, não foi esse homem que motivou os amigos, as pessoas, dizendo assim: por favor, me leve até esse Jesus, porque eu estou sentindo aqui dentro de mim uma convicção que ele vai me curar. Nós não vemos isso acontecer. O que a gente vê aqui é que havia aquelas pessoas ali, juntamente com aqueles 4 homens, que foram motivados. Quando Jesus falou assim, vendo-lhe a fé, Jesus está fazendo referência à fé daquelas pessoas.
que acreditavam que aquele homem poderia andar. Mas o grande problema, Deuseni, é que aquele homem, ele de repente não acreditava que ele poderia ser curado. Eu não sei o que ele viveu, mas com certeza Jesus sabia. Jesus foi no ponto principal da fraqueza daquele homem, que ele sabia. Jesus não tinha como errar, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso... Antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. O que nós pensamos para Deus é como se fossem palavras. Então ele sabe, ele sonda o nosso coração, ele conhece a profundidade do como a pessoa se encontra. Então, ele foi exatamente naquela necessidade. E eu creio que ele não tinha motivação por si mesmo. Eu creio que esses amigos dele motivou, vamos lá, eu vou te levar, não tem obstáculo, mesmo que você não tem como andar porque você é paralítico, mas vamos levar você, vamos carregar você. Sim, a gente percebe isso aqui também, e uma coisa muito interessante. Jesus sabia o que estava acontecendo de verdade dentro daquele homem, no coração, nos pensamentos. E eu creio que ele se sentia a pior das criaturas, ou se imaginava o seguinte: Deus não quer saber de mim, eu mereço sofrer, eu mereço penar na vida, eu mereço todos esses problemas que estão acontecendo comigo porque eu fiz o que era errado diante de Deus. E o que chama a minha atenção é que Jesus, se dirigindo para aquele homem, disse algo que nem ele mesmo esperava ouvir. Ele chamou ele de filho. Filho. O que a gente percebe nessa palavra de Jesus para aquele homem é que o que mais importava para Jesus ali agora era remover de dentro dele, remover do coração dele todo o peso, todo esse karma que ele havia construído, né? Essa é a palavra que as pessoas usam. Esse é meu karma, eu tenho que carregar, é a minha cruz, é o meu sofrimento, é a minha dor. Me deixa sofrer, me deixa quieto, eu mereço sofrer. Você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu fiz muita coisa errada, então eu mereço sofrer na vida. E ninguém tem como convencer aquela pessoa do contrário, sabe por quê? Porque as vozes estão dentro dela todo momento. As vozes que estão dentro das pessoas dizendo para ela o seguinte: olha, o que você fez não tem perdão para você, Deus nunca vai atender, Deus nunca vai ouvir a sua oração, você está perdido, é o teu fim, ninguém vai te ajudar, ninguém ama você, Deus não ama você. Mas de repente, aquele homem que estava ali diante de Jesus, ele nem sequer mesmo imaginava ser tratado daquele jeito. Olha a maneira que Deus trata a pessoa. É por isso que nós, no vídeo anterior, o título foi o seguinte: Deus não nos vê como nós nos vemos. Porque, olha bem para essa palavra aqui, Jesus chama aquele homem filho. Os teus pecados estão perdoados. Então Jesus sabia que aquele homem, ele se sentia a pior das criaturas e ainda carregava dentro dele o peso do pecado, das coisas erradas. Aquilo que estava massacrando ele por dentro, estava privando ele da graça de Deus, privando ele do amor de Deus, privando ele de uma vida de qualidade. Então, a gente percebe que há pessoas que estão hoje sofrendo porque elas não conseguem crer no perdão de Deus em suas vidas. Quando as pessoas, Deuseni, elas entendem que Deus nos perdoou, ela crê nesse perdão, então a fé dessa pessoa é ativada. É por isso que quando Jesus, depois de ter dito isso, né, os seus pecados estão perdoados, a cura foi instantânea, porque quando ele disse para o homem: levanta-te, né, toma o teu leito, imediatamente foi algo instantâneo que aconteceu. Aquele homem, ele se levantou. Por que ele se levantou? Porque já não havia mais peso, já não havia mais condenação dentro do coração dele. Aquele homem, ele recebeu de Jesus aquelas palavras: eu sou filho, eu sou amado. Quer dizer que eu estava sofrendo no cativeiro desse peso, nessa condenação, desse pecado, que eu achava que Deus nunca me perdoaria. Mas ele me perdoou. Deus, ele quer que cada um de nós tenhamos também dentro de nós essa convicção, essa certeza que aquilo que Jesus fez na cruz trouxe para cada um de nós o perdão, trouxe a paz. Quando você
crê no perdão dele, você se levanta também. Aquilo que está paralisando a sua vida, aquilo que está fazendo você ficar privado do amor de Deus, tudo isso é derrubado, tudo isso é destruído e você consegue se levantar e você consegue ir em frente na sua vida. Meus amigos, meus queridos, todos nós erramos, todos nós cometemos coisas erradas, mas graças a Deus nós temos um juiz que julga a nossa causa, um juiz que fez a maior de todas as justiças, entregando o Filho dele na cruz para que hoje nós fôssemos a justiça de Deus em Cristo. Ele perdoou você, ele te dá a você hoje a oportunidade de você receber uma nova vida e sair dessa condição que você está vivendo hoje, nesse sofrimento. Toda vez que a pessoa viver uma situação, seja difícil, frustração, traição, seja qual for o tipo do problema, ela tem que crer sempre que o amor de Deus, ele vai muito além de que tudo isso. Quando a gente se concentra assim, a gente se sente acolhido por Deus, aceito por Ele. Você tem que crer sempre que você é aceito por Jesus. Então você é justificado por causa de Jesus. É isso que nós temos que entender, porque senão as pessoas vão passar o tempo delas se sentindo condenadas, se sentindo não aceitas por Deus. Hoje eu estou bem, ontem eu não estava bem, então não existe isso para Deus. Você tem dia que você não está bem, você não está bem humorada, você não está bem disposta. Para Deus é igual, Ele te vê da mesma maneira. Como é possível isso? É a gente que fica olhando para a gente mesmo de uma maneira que não deveria. Hoje eu estou assim, eu estou enjoada, eu estou assim. Né? Eu falo também para as mulheres, tem dia que a gente não está no nosso momento bom, tem esses momentos, a mulher tem, como o homem também tem, mas Deus não nos vê como nós vemos, porque se Ele fosse ver como nós nos vemos, nós estaríamos todos perdidos. Deus não vai voltar atrás da palavra dele. Ele enviou seu Filho, Ele nos amou tanto e Ele não vê a gente como a justiça de Deus. Então acabou, independentemente do que você vive, do que você olha para si, não vai mudar nada. O que vai mudar, a diferença é quando você olha para Jesus, a pessoa de Jesus, e você é justificado. Isso é muito importante a pessoa entender nisso. Sim. Porque independentemente do amanhã, ou do hoje, ou do passado, ou do futuro, o amor de Deus por você não vai mudar. E como a gente vê esse exemplo desse homem, a gente vê perfeitamente um Deus que ama, porque Ele não questionou, Ele não olhou para esse homem, não olhou para o pecado dele, simplesmente Ele falou: seus pecados estão perdoados. É assim que Deus quer que a gente se vê e sinta dentro da gente, vê isso, que Deus nos olha de uma maneira com amor tão grande. Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia. Não é como muitas pessoas ouvem por aí, que é um Deus que pune as pessoas, que é um Deus juiz. Ele é juiz, mas Ele é justo. Não esqueça disso. E não é um juiz para condenar, né? Porque as pessoas têm uma visão errada a respeito de Deus. Deus é juiz e como se Deus está pronto para massacrar e condenar as pessoas. Mas é um Deus de justiça que, através de Jesus, nos resgata das trevas, da morte, da condenação, de tudo isso que as pessoas estão hoje escravizadas. O próprio Jesus falou: eu vim para não julgar o mundo, mas para salvar. Quando ele vê que essa missão. Então não creia. Eu sei que tem muitas pregações que levam a pessoa às vezes a sentir, às vezes até condenada, que elas têm que fazer sempre para Deus para ser aceita. Não é verdade. Você já foi aceita por Jesus desde o dia que Ele deu a vida dele na cruz. Tudo foi ali, tudo foi consumado. Ali o véu se rasgou, você tem acesso a Deus, você é justificado por Jesus. Não é para nossas obras, nós temos que fazer sempre a nossa parte. É a nossa obrigação de ajudar o nosso próximo. Eu vejo assim. Nós temos que ser grato, entendeu? Mas não é isso que vai fazer você ser justificado por Jesus. É Ele que é, através dele, foi o que Ele fez por você. É assim que eu creio nisso, através da palavra de Deus. E uma coisa muito interessante aqui. Quando Jesus fala assim, vendo-lhes a fé, você vê que é algo que não é nem por obras. Porque da parte do paralítico, se fosse depender dele, ele não estaria ali. Aquele homem, com certeza, tinha essa dificuldade de acreditar que o olhar de Deus para com ele era tudo esse amor. E assim as pessoas também se sentem. Por isso que quando esse homem chegou ali, Jesus falou com ele: filho, os teus pecados estão
perdoados. Os teus pecados. Como se Jesus estivesse ali trazendo uma garantia, um alívio. Quando eu olho para essa palavra, eu procuro assim me imaginar, Deuseni, lá naquele lugar também. E eu fico assim me perguntando, meu Deus, como é que esse homem não deve ter se sentido quando ele ouviu esta palavra? Os teus pecados estão perdoados. É como se saísse uma tonelada. É um peso. Você já ouviu de alguém na qual você, de forma muito consciente, você sabe, poxa, eu fiz mal para essa pessoa, eu traí essa pessoa, eu cometi algo errado com essa pessoa, eu não merecia nem que ela falasse comigo. E essa pessoa, por ter tido o coração transformado por Jesus, ela chegou e disse assim, olha, eu te perdoo. Esquece isso. Poxa, olha, não lembro mais, acabou, vamos em frente. Como é que a gente se sente? Leve. Leve. E muitas das vezes a pessoa está cheia de outros problemas, de preocupações, mas só o fato dela ouvir de alguém, olha, eu te perdoo, aquele peso sai. Aquela pessoa vai se sentir motivada para viver, motivada para tudo, porque saiu aquela condenação, saiu aquele peso. É por isso que quando Jesus falou para aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda, não houve mais barreira, porque ele acreditou de verdade que os pecados dele foram perdoados. E nós queremos chamar a sua atenção justamente para esse detalhe. Talvez, Deuseni, há pessoas que estão agora nos assistindo e ela se sente assim. Olha, eu nem oro mais, não busco mais, não me preocupo falar com Deus, orar, porque Deus não vai ouvir mesmo a minha oração. Estou perdido, o que eu fiz, o que eu cometi, não tem perdão para mim. Foi muito ruim o que eu fiz, eu sou uma pessoa má, eu fiz maldade na vida das pessoas. Olha, você pode ter certeza de uma coisa, Deus não vê da mesma forma que você se vê. A prova disso está aqui, o que nós acabamos de ler. Esse homem se sentia certamente um pecador, uma pessoa horrivelmente pecadora, que não merecia nem mesmo a cura. Mas Jesus mostrou para ele o contrário. Ele era amado, ele era filho e Deus havia perdoado. Se você tem buscado uma mudança na sua vida, uma vida diferente de tudo, a única pessoa que pode dar essa vida para você é Jesus. E nada impedirá Deus de agir na sua vida se você crer. Ele perdoa você. E não perdoa você porque eu estou falando, é porque a palavra dele nos segura a respeito disso, porque nós não somos diferentes de você. Estamos aqui falando aquilo que nós acreditamos também. Cremos no perdão de Deus. E é por isso que nós estamos aqui fazendo o papel daqueles 4 homens, né, que estavam levando aquele paralítico até Jesus. Não sei o que está paralisando a sua vida, não sei como você se sente na sua vida, mas só uma forma de você mudar tudo isso, crendo o quanto Deus ama você, crendo que Ele perdoou você e decidindo, hoje ainda, nesse exato momento, fazer de Jesus o seu Salvador e saiba que Ele nunca vai rejeitar você. Tá certo? Olha, esperamos que essa palavra, essa mensagem possa ter, mais uma vez, contribuído para a sua fé, para a sua vida, para o seu cotidiano. Que você possa tomar hoje ainda uma atitude de fé, crendo que Deus, Ele tem poder não somente de restaurar a sua vida no sentido físico, emocional, família, etc., mas, sobretudo, transformar o seu coração, o seu interior, tirando todo o peso, tudo aquilo que tem trazido condenação para a sua alma, para a sua vida. Então, nós queremos deixar aqui para você o nosso abraço e dizer, então, que você é uma pessoa amada de Deus e que Ele deseja arduamente transformar totalmente a sua vida. Creia que você é amado de Deus. Isso faz toda a diferença, né? Que Deus abençoe a todos. Em breve eu vou dar o meu testemunho aqui e você vai ver que nós não temos essa diferença diante de Deus. Nós não somos melhores que vocês. E eu já vivi situações que eu me senti prostrada como esse homem. Mas Deus, Ele mostrou de uma maneira tão diferente o seu amor. Eu tinha certeza que Deus me amava e me ama. Mas foi uma maneira diferente, sabe? E às vezes tudo isso faz a diferença nisso, na vida das pessoas. E vou dar meu testemunho, vai ser para mim uma honra, porque o nosso objetivo aqui é ajudar as pessoas, fazer você sair dessa bolha,
das coisas que te consomem por dentro e que Deus não te exige, Deus não te vê assim, e somos às vezes a gente mesmo que se encontra numa situação e que precisamos do amparo de Deus. E isso mudou a minha situação de me olhar, de ver as coisas e ainda olhar para esse Deus que nos ama sem nenhuma restrição nisso. É verdade. E infelizmente, o que faz as pessoas se sentirem assim é a religiosidade. Porque não há lugar maior neste mundo onde as pessoas se sentem condenadas, é quando elas vivem aprisionadas na religiosidade. E Jesus veio para nos libertar. Deus abençoe a sua vida e assim então desejamos que mais uma vez você seja abençoado por esta mensagem e dizemos então até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.